A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar a 1 Reis 9, 10 e 11. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para mais vidas serem alcançadas. Para todos nós chegamos até o fim do ano com a Bíblia toda ali, também. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a caminhar sobre as Tuas palavras todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. São alguns pontos que me chamaram a atenção. No 9, fala que a resposta do Senhor a Salomão. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real, concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Porque Salomão tinha acabado de fazer uma oração. Porque no 8, uma densa nuvem encheu o templo, do Senhor ali, que era o templo do Senhor. Então Deus ele se fez presente naquele lugar onde Salomão tinha construído. E aí Salomão ele louva o Senhor e ele faz uma oração, E me chamou atenção essas palavras que falam no 8:27. Contudo será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Então aqui foi a resposta. Deus disse: eu ouvi tua oração, eu vou habitar, e eu vou ouvir o povo, E lá embaixo ele fala, rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados e perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? Isso é, se os descendentes dele, abandonarem e desobedecerem, e o povo de Israel abandonar os mandamentos e os decretos, adorando outros deuses. Então Deus ele é sempre muito justo, porque ele responde uma oração com coração sincero, mas ele também é justo. Ele fala: se você não obedecer os meus mandamentos, eu os abandonarei, E ele é justo o tempo todo com isso. E lá no 11, deixa eu ver aqui. Falei do 9, Aí lá no 10, só enfatizar que no 23 diz que ele se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Mas lá no 11, no capítulo 11, do 1 fala: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com as mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses dela. E no entanto Salomão amou essas mulheres. No total casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas os induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsível deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Aí lá no 9, o Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Então, Deus ele já tinha instruído há muito tempo lá atrás, que os israelitas não eram para casar com outras mulheres de outras nações. Então isso eles já sabiam que não era para fazer, Não era para se misturar com outros povos. Desde a lei de Moisés. Desde lá de trás, desde a lei de Moisés. E aí com Salomão, ele disse que não era para adorar outros deuses. Se você se manter no meu caminho, obedecer meus mandamentos, não adorar outros deuses, ser igual ao teu pai, eu vou ser com você e vou levar adiante a sua dinastia. E Salomão, ele fez errado. Por algum momento que eu não sei, o que o levou a fazer essas alianças, porque ele tinha tudo,
Salomão ele tinha tudo para continuar sendo um rei rico. Porque Deus não falou lá, quando falou com ele em sonho, não falou assim: eu vou te tornar rico depois que você se casar com as mulheres. Como que você fizer alianças com os reis de outras nações. Não. Deus já tinha dito: já que você me pediu sabedoria, eu te darei tudo. Então ele não precisava dessas alianças. Eu não sei qual o momento que ele parou para pensar que ele deveria fazer isso. Mas ele amou essas mulheres, né? Ele amou verdadeiramente elas, porque se ele não tivesse amado, elas não teriam induzido ele a adorar outros deuses, né? E permitir que elas levantassem altares para os deuses dela, né? Ele levantar altares para elas fazerem incensos aos deuses dela. Sim. Então, muitas das vezes, a gente deixa passar pequenos detalhes que quando a gente vê, a gente já tá no fundo do poço. A gente já tá fazendo coisas que Deus mandou que não fizéssemos. Então, são às vezes detalhes que te levam a desobedecer a ordem do Senhor. Porque o pecado ele é assim. Muitas das vezes ele vem escancarado, mas às vezes você fala: não, mas se eu fizer essa aliança aqui não vai acontecer nada. É só isso aqui, ou é só aqui. Não sei dizer, mas quando você vê por causa de detalhes, você já está todo envolvido naquilo, né? E como ele estava todo envolvido naquilo, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Porque ele se afastou do Senhor. Como que ele vai ouvir a voz do Senhor se ele estava adorando outros deuses? Então ali foi a destruição dele. Tem um segredo aqui, né? Porque aqui fala que Salomão se verteu a outros deuses, mas não fala diretamente que Salomão foi e fez, né? Elas foram e fizeram. Aqui no meu parece, tá ali. Aonde? Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios. Ela adorou. Com isso, fez o que era mal. Ele Qual adorou. O número? 5. Aí aqui, ó, no 6, com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. No monte que fica, o 7, no monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Casmo, o repulsível deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsível deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incensos e oferecessem sacrifício aos deuses dela. Exatamente, ele permitiu a construção, ok. Mas no 5 fala que ele adorou. Então, só que eu acho que esse ele adorou seria tipo assim: como a gente casa se torna uma carne só, o que você fizer vale pra mim. Porque na própria Bíblia diz que aquele que se deita com uma prostituta se contamina com ela. Ah, mas então deveria estar ao contrário, deveria estar assim: primeiro que ele fez esses lugares de culto para as esposas oferecerem sacrifícios, e aí sim, com essa atitude, Salomão acabou adorando Astarote, mas aqui não deixa isso claro. Eu acho que tipo, fala e depois explica. No seu caso, você tá falando, você poderia explicar e depois falar que ele adorou. Mas entendeu? Aqui poderia dizer assim: com essas atitudes, Salomão adorou. Aqui tá dizendo que Salomão adorou. Eu vejo que ele não foi diretamente. Eu acho que, apesar de tudo, ele não era tão burro assim, né? Como o rei mais sábio da história. Eu creio que... Ele era burro, sim, porque ele mesmo diz lá na frente que a sabedoria de nada valeu a ele, né? Sim, eu digo assim... Ele se tornou. Ele mesmo ir lá e pôr a mão. Eu acho que na hora que ele fizesse isso, ia pesar na consciência dele. Até porque a sabedoria, ela vem do alto, né? A sabedoria, ela vem do próprio Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Mesmo que ele tenha dado a sabedoria a Salomão, eu acredito que isso tenha se perdido quando ele começou a fazer alianças com elas. Sim. A se casar com elas, né? Que ele fazia aliança com os outros reinos, né? Como você falou, né? Então... Mas enfim, ele acabou pecando, sim. Ele acabou adorando, seja com o intuito mesmo de adorar... Ou indiretamente. Ou indiretamente, ele acabou adorando, né? Então, às vezes são detalhes, porque se ele não tivesse tomado essas atitudes, como dizia as leis lá de Moisés, não se casem com mulheres estrangeiras, se ele tivesse se dado conta às escrituras, à lei do Senhor, a esse detalhe que para ele talvez fosse pequeno, não teria acontecido isso, né? Sim, e isso Deus já deixa instruído, porque Deus percebe o poder que a mulher tem sobre o homem lá no Éden, né? Porque... Quando a Eva oferece, né, para ele o fruto, Deus já vê que vocês com um belo sorriso faz o que quer na nossa vida.
É astuta, né, mulher? Como a cobra. Por isso que quando fica mais velha vira a sogra, a cobra. Então, cuidado com os detalhes, né? Todas as atitudes que a gente tomar, nós devemos perguntar ao Senhor, né? Assim como o pai dele fazia. Exatamente. Né? Perguntar ao Senhor. Se ele tivesse consultado o profeta, fala, profeta, olha, minhas mulheres estão pegando no meu pé porque quer construir o templo ali. Posso eu fazer ou não? É fora de Israel. Porque aqui tá falando. Não, eu acho que aí ele já tava contaminado. Eu acho que ele deveria ter perguntado ao Senhor, mesmo que provavelmente ele já sabia, a aliança que ele fez com a mulher do Egito e as outras. Mas ali porque aí Deus ia falar, não, eu estou nesse negócio. Sim. Né? É claro que já estava escancarado para ele, porque todos os israelitas sabiam disso. E não deveriam se casar com estrangeiros. Sim, principalmente com o Egito, né? Me ajuda. Então, se ele tivesse... Eu não tinha nem pensado nesse ponto ainda. Pô, o Egito, Salomão, o Egito. Mesmo que... Podia ser Moab, o cara do lado. Mesmo que ele sabia dessa lei do Senhor, né? Dessa vontade de Deus, desse decreto, ele deveria ter perguntado, né? E aí Deus ia falar, não estou nesse negócio. E aí ele não ia casar com ela e com nenhuma outra estrangeira, né? E... fora, não sei se é a palavra certa, a cobiça por ter 1000 mulheres, né? Pra quê? Pra quê? Por quê? Né? Mas eram muitos reinos em volta, né? Ele acabou se perdendo muito com isso, né? Com mulher. Assim como o pai dele também, infelizmente, adulterou por causa de uma mulher. Adulterou por causa de uma mulher, né? Não tem outro tipo de adultério. Né? Tem, né? Não é válido na Bíblia, mas tem. Então... detalhes, né? Detalhes que é mais abominável do que esse, né? Digamos assim. Nos leva a desfazer a nossa aliança com o Senhor e fazer aliança com o mundo, né? Então, peça instrução ao Senhor, deixe tudo nas mãos dele. Muitas das vezes, faça essa pergunta para você mesmo, né? Talvez Salomão não deveria nem ter perguntado a Deus, devia ter perguntado para ele mesmo. Mas qual é o respaldo que a Bíblia me dá? Será que o Senhor vai se agradar disso? Muitas das vezes, se você se ouvir falar, se você perguntar para si mesmo, você já vai saber da resposta, né? Porque aqui era muito claro, os israelitas não eram para casar com estrangeiras, então tipo, por quê? Por que ele fez isso, né? Então muitas das vezes faz essa pergunta para você, eu estou fazendo certo? Eu estou indo pelo caminho certo? A Bíblia me dá respaldo? Porque às vezes é clara a resposta, mas se a resposta não for clara, ajoelhe, peça ao Senhor, né, direção, resposta, para que você viva um caminho com Deus e tenha a sua aliança contínua com Ele. Não quebre essa sua aliança sem querer, porque às vezes é sem querer, são detalhes, não, mas isso aqui não tem nada, tal. Quando você vê, você já está totalmente fora. Sim, exatamente. Né? E aí você acaba se afastando do Senhor. E a gente não pode colocar nada acima do nosso Deus, né? Sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. Porque o que adianta? Ele tinha tudo, mas ele acabou não tendo nada. Ele acabou no final da vida vendo que tudo era verdade. De que nada valia a pena, né? E depois disso aconteceu. Ele tinha um reinado de paz e aí ele começou a ter inimigos por conta disso, né? Então nada deve ser acima do nosso Deus. Sim. A nossa aliança com Deus é o principal, é o mais importante, né? Por mais que muitas das vezes aquilo brilhe os seus olhos e você fala, não, mas eu vou me dar bem nessa. Aqui vai dar certo. Mas é Deus que sabe. É Deus que vê o que você não vê. Ele sabe lá na frente, né? Então devemos perguntar a Deus a vontade dele sobre as nossas vidas. Que ele guie nossa vida, nossos caminhos, né? Você quer falar alguma coisa? Não, foi isso, né? Então vamos orar. Senhor, Deus e Pai, eu agradeço pela sua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estar assim inteiramente, Deus, um coração voltado a Ti, Te buscando em primeiro lugar, Senhor, colocando a nossa vida, nossas decisões aos Teus pés. Nos guia, Senhor, ser conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Tchau!